Glória a Deus. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, e como nós entoamos, o Espírito Santo de Deus está vindo sobre nós, porque é uma profecia, é uma promessa, que ela vale até os nossos dias. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Meus velhos terão sonhos, jovens profetizarão. É uma promessa, e essa promessa ela é válida para nós também. Você deseja ser revestido pelo poder do Espírito Santo? Você quer receber? Aleluia! Aleluia! Deus é bom, Deus é fiel. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, ainda de pé, no livro de Apocalipse, capítulo 19. Obrigado, pastor Leandro. A partir do versículo 5, a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Fui para um lado, aparecia essa palavra. Fui para o outro, aparecia essa palavra. 3 vezes tentei fugir do texto, mas amém. Eu me rendo. Vamos para o texto. E o texto diz, o título que a NA dá para essa parte, esse texto, é As Bodas do Cordeiro. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as palavras, as verdadeiras palavras de Deus. Somente até aqui. Feche seus olhos, Pai. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, continua conosco, Senhor. Toma o teu lugar que lhe é devido, Senhor. Meu Pai, há 27 anos o Senhor abriu neste lugar a porta do céu. Há 27 anos que o Senhor tem operado aqui neste lugar. Continua a tua obra, pois a tua palavra diz que ela não volta sem antes cumprir o propósito da qual ela foi enviada. E o Senhor está preparando essa igreja para a grande festa de casamento, para bodas do Cordeiro, Senhor. Então desperta a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, para que mais uma vez o teu nome seja exaltado, glorificado, em nome de Jesus, e todos digam amém. Podem se assentar, irmãos. As bodas do Cordeiro. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, lembramos do apóstolo João, que foi enviado para a ilha de Patmos pelos seus inimigos. Na época, então, o imperador Domiciano mandou julgar lá, então, o apóstolo João, como certo que a sua morte era certo, que ele ia se ver livre de João. Mas ele não sabia que lá, na ilha de Patmos, chamado Mortal, era onde Deus ia dar grande revelação para o apóstolo João. E quando eu me deparo também com o livro de Esther, quando olho para Esther, eu vejo ali um pequeno livro de Apocalipse, porque eu vejo ali os inimigos de Deus, os inimigos do reino, se levantando, e o rei dando corda,
de nada. Ele só vai até onde Deus autoriza ele ir. Ele só vai até onde está na agenda de Deus. Ele está cumprindo a agenda de Deus, nada mais do que isso. Porque quem governa a história, quem governa a igreja, quem governa a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, é Deus, o Deus Todo-Poderoso, é Ele. Mas ele não morreu, e Deus deu para ele essa grande revelação. O livro de Apocalipse, ele tem algumas finalidades. Ele veio escrever para as 7, uma carta para as 7 igrejas da província da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Uma mensagem que Deus estava trazendo para essas igrejas. Para alguns, essa mensagem trazia uma palavra de encorajamento para aqueles que estavam pagando um preço caro, para aqueles que não estavam negociando a palavra de Deus, mas estavam gemendo, mas estavam sendo fiéis à palavra do Senhor, fiéis a Jesus Cristo. Mas também havia uma outra mensagem, uma mensagem de advertência, uma mensagem de advertência para aqueles que estavam se acomodando, para aqueles que estavam confortáveis, para aqueles que estavam negociando a palavra de Deus com o sistema do mundo naquela época, que estavam dividindo a glória de Deus com César, que estavam dividindo a glória com Deus com outras entidades. Então a palavra de Deus veio através de João, trazendo essa advertência para a igreja do Senhor. E o tema principal do livro de Apocalipse é revelar que Jesus Cristo, Ele é o vencedor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Apresenta Jesus como vencedor. Ele venceu. Quando a gente olha para a terra novamente, a gente acha que o inimigo está ganhando. Gente, mas essa história é fácil de deduzir. Mas para aquele povo que lá estava, não foi fácil. A forca de Mardoqueu já tinha sido levantada. No dia seguinte ele seria enforcado. Quem poderia mudar esse contexto? Me diz, quem poderia mudar esse contexto? Aí eu pergunto a você hoje, quem pode mudar o contexto da igreja hoje? Quem pode mudar a nossa situação? Ele. A resposta está: Cristo Jesus. Ele pode mudar a nossa história, a imagem e como nós estamos espiritualmente falando. E quando nós olhamos para esse texto, no versículo 5, e do trono saiu uma voz que dizia: louve o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que temem, os pequenos e os grandes, não importa a posição. Quando João escreve, aí dá o título As Bodas do Cordeiro, ele vinha falando no capítulo 17, no capítulo 18, da grande meretriz, da grande prostituta, a Babilônia, que contaminou o mundo com a sua falsa religião, que contaminou o mundo com as suas falsas ideologias, arrastou multidões para o engano, para a mentira, que prostituiu o mundo também de uma forma política, socioeconômica, satânica, e que tem tragado montes dentro da igreja, tem arrastado muitos com seus enganos, com suas mentiras. É a grande prostituta. E quando nós chegamos no capítulo 18, ele vai falar da queda da Babilônia, depois no finalzinho. E quando chega aqui, ele está dizendo: louve o Senhor, louve o Senhor, porque ele venceu, porque ele é o Senhor. É uma palavra, de encorajamento para a igreja do Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Esther, entre outras passagens também, só parece que o inimigo está ganhando, só parece, mas no final o vencedor é Jesus Cristo e a sua igreja, e ninguém vai mudar isso, ninguém, nada pode mudar o que Deus já determinou que vai acontecer. E Deus trouxe essa palavra no meu coração: louve o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos, os grandes. Então, versículo 6, ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como
forte trovões que dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor. Vamos falar todos? 1, 2, 3. Aleluia! Pois reina o Senhor. Ele reina de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade. Ele reina. Não importa como a sua vida esteja, Ele reina. Ele é o Senhor. Ele é soberano. Ele é Deus. Você não é produto do acaso. Você veio do céu. Deus te formou no ventre da sua mãe e vai te levar para casa, que é o céu. Aqui não é a sua casa. Nós estamos aqui de passagem. As lutas tendem a nos desanimar. E eu até comentei com o pastor essa semana, no primeiro dia do jejum, do período de santificação, eu senti algo, não consigo explicar. Eu senti algo diferente. Era algo diferente. Eu falei assim, meu Deus, eu não consigo explicar. As lutas não pararam, as batalhas não passaram. Pelo contrário, foi um dia que eu só recebi telefonema: olha, quebrou, queimou, não veio, tal. Mas eu estava em paz com Deus. Deus me deu uma paz, me deu uma graça, né? Falando no provérbio, nada me aborrece, nada me aborrece. Deus me deu uma graça. Falei, Senhor, eu quero essa alegria contínua. E até minha esposa me lembrou que 1 ano atrás eu fui visitado no meu trabalho. Eu estava no meu trabalho, na fornalha, literalmente na fornalha. Estava fazendo pão e assando pão. E onde a gente assa o pão é temperatura de 60 a 70 graus. Eu estava lá fazendo pão. E de repente, eu senti uma paz. Mas uma paz não é uma paz humana, mas uma paz sobrenatural. E aquilo foi tomando conta de mim. Eu falei, meu Deus, que paz é essa? Aí eu comentei com o menino que estava trabalhando comigo: você está sentindo alguma coisa? Você está sentindo alguma coisa? Ele disse: Sr. Paulo, eu estou sentindo uma paz aqui. Eu estou sentindo uma paz, isso não é normal. Aí daqui a pouco a confeiteira passou: Sr. Paulo, você está sentindo isso? Eu estou sentindo aqui uma paz. Uma paz. Eu falei assim: o príncipe da paz, ele está passando aqui. Ele está passando aqui. Uma paz que eu nunca havia sentido na minha vida. E eu senti algo semelhante agora nesse primeiro dia de santificação. Uma graça, uma presença de Deus. Nós estamos num período de santificação. E você que ainda não se alinhou, Deus vai falar com você hoje. Deus vai falar contigo, como tem falado comigo. Irmãos, no versículo 7, alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dela já se preparou. Irmãos, chegou a hora. Chegou a hora. Quando a gente olha aqui as bodas do Cordeiro, não tem como nós não estudarmos o casamento judaico, como era o casamento no Oriente. É muito diferente do casamento do Ocidente. Muitos aqui conhecem como funciona. Você que conhece, esqueceu ou não sabe, eu vou explicar. O noivado, o noivo, quando ele ia ficar noivo, com a sua noiva, o que acontecia? Ele ia, saía da casa do seu pai, ia para casa dos pais da noiva. Então ali era feito um contrato de casamento. E ali havia testemunhas, contrato público, pagava-se o dote. Então, o noivo voltava para a casa do pai. E nesse meio tempo, a noiva ela ia se ataviar, ela ia se preparar para a grande festa de casamento. A noiva ela ia se preparar. Estão dando para perceber? Estão pegando a mensagem? Então, quando era chegada a hora da festa do Cordeiro, a festa de casamento, o noivo vinha em seu cortejo com seus amigos. Então, trazia a noiva e levava a noiva para a casa do seu pai. E ali, então, havia uma grande festa. E essa festa durava em torno de 7 a 14
noivo, dote, e fez um contrato com você, com a sua igreja. Que contrato? Deu a você o Espírito Santo de Deus, o penhor da nossa herança. Ele te deu o Espírito Santo e voltou para a casa do Pai. Está sentada à direita de Deus Pai. E agora a igreja, ela está se santificando, se ataviando, se preparando, se adornando para a vinda de Cristo Jesus. E o texto diz: e a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo. O linho finíssimo fala da justiça de Deus. Mas, e a santificação? Quando diz, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dela já se preparou, se ataviou, e a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O linho finíssimo fala da justiça de Deus. Ao mesmo tempo está falando, a igreja tem que se santificar, ela tem que se purificar, ela tem que buscar santidade. E ao mesmo tempo Deus te deu vestes brancas. Deus imputou em você a justiça de Deus, imputou no meio da igreja a sua justiça. Nós recebemos de graça, fomos justificados. Deus olhou para você, para a sua igreja e diz: você é justo, você está justificado. Mas a nossa responsabilidade é nos santificarmos. E aqui eu entro na mensagem. Quando olho, nos santificarmos, nos purificarmos, nos abstermos das coisas deste mundo, fugirmos da aparência do mal, do pecado. Quando nós olhamos aqui, mais adiante, que vai dizer no versículo 9: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Mas como assim? Não foi feito um contrato, não foi feita uma aliança. Mas aí é que tem, se você é um eleito do Senhor, então Deus está te convocando a se santificar, a lavar as vestes, porque Deus hoje está fazendo um convite a você, a sua igreja, para participar do grande banquete. É o último e o eterno. Esse banquete não vai ser 7 nem 14 dias. Esse banquete vai durar por toda a eternidade. Ninguém jamais vai nos tirar da presença de Deus. Ninguém. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. Estaremos para todos sempre na presença do Senhor, dando a Ele glória, glória e glória. Mas temos que nos santificar. Pastor, Deus tocou, moveu o coração do pastor a estar nesses 40 dias de jejum, nos santificando. Olha para Esther. Se tu for lá para Esther, entre outras passagens, várias passagens, é o que? O jejum, 3 dias de jejum. Esther diz: bom, se tiver que morrer, que morra. Vamos jejuar 3 dias, todos. E eu vou me apresentar diante do rei. Não se importou com a sua própria vida, mas vamos nos santificar. Irmãos, Deus quer fazer coisas grandiosas. Deus, Ele quer operar coisas maravilhosas. Você não tem noção. A igreja, ela está como a igreja de Apocalipse, acomodada. Está satisfeita como ela está? Irmãos, Deus, Ele quer fazer mais, mas você tem que querer, você tem que desejar e pedir a Deus. O querer, o realizar vem de Deus, mas você tem que pedir a Deus. Pede, lhe será dado, busque, receberão, bate e a porta lhe será aberta. Toma posse da palavra de Deus. Olha a multiplicação dos pães, recebe isso aí, preste atenção. Olha a multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação, sobraram 5 pães e 2 peixes. E ali foi multiplicado e sobraram, com 5 pães e 2 peixes, sobraram 12 cestos na primeira multiplicação. Na segunda multiplicação, com 7 pães e alguns peixinhos, sobraram 7 cestos cheios de pães. Sabe o que Jesus está falando com isso? Resumindo,
para aqueles 5.000 homens na primeira, sem contar mulheres e crianças na segunda. O que Jesus estava falando, olha, eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Era isso que Jesus estava falando. Então preste atenção comigo aqui, fica ligado. Se você não pedir, ele vai recolher o cesto. Por que recolheu? Porque não tinha mais ninguém para comer o pão, não tinha mais ninguém com desejo, não tinha mais ninguém com vontade de comer. Jesus não trabalha com desperdício, Jesus não trabalha com quem não quer, com quem não busca, com quem não se santifica. E o que ele faz? Recolhe os cestos, porque não tem mais ninguém que quer comer pão. Recolhe, recolhe. E na segunda multiplicação a mesma coisa. Sobrou 7 cestos, não tem mais ninguém para comer? Não tem mais ninguém para comer? Então recolhe, recolhe. O que é que faltou? Faltou o pão ou faltou gente para comer o pão? O que faltou? Faltou desejo, faltou desejo, faltou querer se santificar. Olha aí, Deus está convocando a sua igreja a se santificar e a buscar a sua face. 40 dias. O que é 40 dias? Você ficar sem uma internet, sem uma televisão. O que é melhor do que a presença de Deus? Deus, Ele quer te visitar. Ah, mas Ele vai resolver meu problema, irmão. Eu tenho um testemunho aqui. Os discípulos, quando estavam cheios do Espírito, foram açoitados e eles ficaram aborrecidos, chateados, murmuraram. Foi isso? Eles ficaram felizes, se acharam dignos de serem açoitados por amor a Cristo Jesus. Olha aí, e a gente murmura, reclama, uma coisinha tão pequena. Ah, não fique pedindo para resolver os seus problemas. Para. E Deus falou isso comigo: busca a minha face, busca a minha presença, clame a mim, eu responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandiosas que você não conhece. Nós estamos orando por coisas muito pequenas, somos mesquinhos, nós somos egoístas, estamos orando só por nós. Ah, meu problema, minha situação, Senhor, minha vida, Senhor, olha aí essa conta para pagar, Senhor, olha isso daí, Senhor. Irmão, basta a presença de Deus, somente a presença de Deus. Deus está convocando a sua igreja a jejuar, a se santificar. Sabe por quê? Dias piores virão. Dias piores virão. Eu não estou sendo pessimista, é o que a Bíblia me ensina, é o que a Bíblia fala. E se você não se apegar, não for correndo para o esconderijo do Altíssimo, você não vai suportar. Há muitos que até o dia de hoje, com essa pandemia, ficaram frágeis, ficaram fracos, amedrontados, não conseguem sair de casa, ficaram aterrorizados com tudo. E as coisas não vão melhorar, porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Mas aqueles que ficarem firmes em Cristo Jesus, o mundo estará dando ai, mas a igreja do Senhor estará dando aleluia, 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 bendito aquele que vem em nome do Senhor, aleluia. A igreja vai estar dando aleluia, enquanto o mundo vai estar dando de Apocalipse. Então, é uma palavra para mim e para você. Busca o Senhor, se santifique. Jesus, busque a palavra de Deus, porque Ele quer fazer grandes coisas na sua vida, na vida da sua igreja. Porque hoje olha lá para Noé, quando a gente olha para Noé, Deus viu graça em Noé. Basta uma pessoa que queira, que não se conforme, uma pessoa, quando a gente olha para Gênesis capítulo 2, versículo 4 e 5, olha o que o texto diz. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou.
uma pequena nuvem. Aí eu pergunto para você, Deus criou os céus e a terra. A nuvem é resultado do que Deus fez. Ela surge com a evaporação das águas, não é isso? A nuvem vai aparecendo. Agora, como que a nuvem apareceu se não tinha água? Se ele estava orando, não tinha água. Elias estava orando, como que a nuvem ia aparecer? Sabe o que é isso? As lágrimas de Elias. As lágrimas de Elias. As orações de Elias subiram até o trono da graça de Deus. Subiram até a presença de Deus. E uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ela foi surgindo do tamanho da mão de um homem, que fala mãos que desejam a presença de Deus, mãos que estão clamando pela manifestação sobrenatural do Senhor, mãos que estão pedindo ao Senhor, mãos que estão chorando. E Elias orou e uma pequena nuvem se levantou naquele lugar e uma grande tempestade veio naquele lugar. É o que Deus está falando comigo e com você. A gente sabe muito bem que quando a gente lá vai para Mateus 22:1, por favor, João. O rei dos céus é semelhante ao rei que prepara. De novo Jesus lhe falou por parábola dizendo 2, por favor. O rei dos céus é semelhante ao rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Olha aí. Esses não quiseram vir. E lá em Lucas 14, tem uma outra passagem também que está falando dos convidados para o grande casamento, a festa de casamento, e eles vão dar desculpa. Um vai dar desculpa, eu não posso ir para essa grande festa, porque eu comprei um campo, um terreno, eu preciso ver o terreno, eu não tenho tempo para isso. Chamou o outro disse, me desculpa, eu comprei 5 jutas de bois, novinho, comprei um carrão, e eu agora não tenho tempo para ir para essa festa. E o último foi, eu não posso ir, eu casei agora, eu tenho que desfrutar minha lua de mel. Em vez de levar a mulher para a igreja, para a grande festa, ele não pôde ir, porque queria desfrutar as coisas dele. E rejeitaram o convite. Presta bem atenção, irmão, isso é para mim e para você. Não rejeite o convite que Deus está fazendo para mim e para você. Santifiquem-se, busquem a presença de Deus, porque Deus quer fazer maravilhas no seu meio, maravilhas no meio da sua igreja, porque se a gente não for revestido, se você não for revestido, você não suportará aquilo que está por vir. Você não vai suportar. Olha aí o calor como é que está. Você pode dizer, não, mas vai passar hoje, já está fresquinho, já esquece o calor de ontem. Aí se o dia não esquentar mais, já esquece, não, aquilo passou, já foi embora, não vai acontecer mais, hoje já está mais fresquinho, amanhã não vai esquentar mais como esquentou. É bíblico. A gente sabe que está escrito em Apocalipse, o sol vai ficar mais abrasador, vai esquentar mais, não tem negócio camada ozônica. Ninguém impede o agir de Deus, ninguém impede o agir de Deus, e Deus está falando conosco nesta manhã. Santifiquem-se, porque é chegada a hora, é chegada a hora. Irmãos, e para finalizar, Deus não tem prazer para que o homem venha perecer, mas sim que ele venha se arrepender dos seus maus caminhos. Esse é o desejo do Senhor que a Bíblia nos revela. Arrependam-se, é a mensagem que nós devemos nos arrepender dos maus caminhos. O pior pecado de todos é você rejeitar o convite da graça de Deus. É você rejeitar esse convite para a grande festa, as bodas do Cordeiro. E só vai haver uma. Peço a Deus que você seja um convidado. Peço a Deus que eu venha ver você lá no céu. Peço a Deus que vocês venham me ver também lá no céu. Que nós estaremos todos juntos lá. Porque aqui é uma igreja que tem preparado uma igreja, uma multidão que vai ter um encontro com o Cordeiro. Com o Cordeiro, a bodas do Cordeiro. Por que é chamado bodas do Cordeiro? Por que é chamada bodas do Príncipe? Porque tem esse título de Cordeiro. Porque o Cordeiro me lembra o quê? O sacrifício, a obra expiatória que Jesus
Cristo fez e operou por causa de mim e por causa de você, por causa da igreja do Senhor. As bodas do Cordeiro é para trazer à nossa mente aquilo que Ele fez por nossas vidas. Amém? Que Deus venha fazer você guardar essa palavra no coração, não somente na mente, mas na alma, para que não venha se apartar dela. Fiquemos de pé, vou orar. Essa é uma palavra para todos nós, irmãos, para todos nós. Para todos nós. Não há vida que esteja tão arrumada que não precise melhorar. Todos nós carecemos. Precisamos mais da presença do Senhor, porque senão nós não vamos suportar. E Ele quer dar. O Senhor, Ele quer derramar. Escuta isso! Olha o que está escrito ali. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor, Ele quer derramar. Então clama ao Senhor e se santifique. Feche seus olhos. Estarei orando. Pai, soberano Deus. Senhor, nós pedimos nesta manhã